E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Tavares, médico oftalmologista, especialista em oftalmopediatria e estrabismo. Eu sou Isabela Porto, um prazer estar aqui hoje com vocês. Também sou oftalmologista, especialista em estrabismo e oftalmologia pediátrica e quero convidar a doutora Andressa Garcia a conversar um pouquinho hoje aqui com a gente. A Andressa, além de uma grande amiga, ela compartilha também vários casos clínicos comigo, a gente trata juntos nossos pacientes e a gente trabalha também juntas no Centro de Medicina Fetal. Andressa, é um prazer estar com você aqui hoje. Olha, eu agradeço imensamente o convite para participar desse podcast. Eu realmente gostaria, né, de compartilhar com vocês mais experiências para a gente discutir os casos clínicos e enriquecer aí a conduta dos nossos pacientes. E esse tema é muito desafiador, porque para a gente entender que a conjuntivite alérgica não tratada pode trazer muitas consequências para os pacientes. Então é isso que nosso objetivo é esclarecer. Excelente. Então me conta, Andressa, como é que chega um paciente assim no consultório para você? O que você observa, o que você percebe? Quando que você encaminha esse paciente para o oftalmologista? Me conta um pouco mais. Bom, para a gente tentar entender o que é a conjuntivite alérgica, ela está dentro do escopo dos quadros de vermelhidão ocular. Mas a característica da conjuntivite alérgica é ela ter uma recorrência, além disso, ter uma vermelhidão ocular, ter um lacrimejamento e, na maioria dos casos, os pacientes também apresentam outros sintomas atópicos, como rinite alérgica, asma ou até mesmo dermatite atópica. Então, quando a gente identifica esses sintomas e a presença da conjuntivite alérgica, a gente sempre sugere realmente uma avaliação com o oftalmologista para a gente poder identificar se tem alguns sintomas de complicação por conta desse prurido crônico e também do ato de coçar o olho. O olho vermelho, ele traz muitos diagnósticos diferenciais para a gente, né? Além das conjuntivites alérgicas, a gente também tem as conjuntivites infecciosas. Uma coisa que eu sempre falo no consultório para os pacientes é que em microscópio é muito fácil da gente diagnosticar isso, porque a gente tem características ali que chamam a atenção em relação a cada uma dessas patologias. E aí, Andressa, o que que você acha importante do ponto de vista da alergologia para a gente chegar nesse diagnóstico de uma conjuntivite alérgica? Bom, o paciente ele pode ter algumas alterações anatômicas, né, caracterizadas pelo paciente atópico. A gente observa as dupla linha ínfero-palpebral, que a gente classifica como linha de Demi Morgan, uma rarefação da porção final da sobrancelha pelo ato de coçar o olho. O paciente também extravasa e também encosta a sobrancelha e isso leva a uma rarefação, são características do paciente atópico. Além disso, a característica de ser bilateral, a vermelhidão ocular, diferentemente às vezes de uma conjuntivite infecciosa, que costuma ser unilateral, e os sintomas de ser recorrente. Então, isso a gente consegue identificar no caso de conjuntivite alérgica. Perfeito. E no seu consultório, você já começa tratando esses pacientes? Como é que você tem conduzido isso daí? E quais exames que você pede? Quando chega o paciente que você já bateu o olho, viu que é uma conjuntivite alérgica, você não teve muita dúvida, como é que é essa condução sua? Perfeito. Em relação ao tratamento, primeiro a gente tem que identificar qual o tipo de conjuntivite alérgica. Porque a gente tem a conjuntivite sazonal e a perene, e a gente tem a blefaroconjuntivite de contato e a seroconjuntivite atópica. Então, a gente tentando entender o tipo de conjuntivite, aí a gente vai conseguir diferenciar muito bem o tratamento. O tratamento ele não é só medicamentoso, ele também envolve o controle ambiental. Então, isso vai tentar diferenciar para a gente a condução do tratamento. Nas conjuntivites alérgicas, quando a gente classifica se são sazonal ou perene, os sintomas vão ser, a gente consegue identificar através dos testes alérgicos. O teste pode ser tanto o teste de pontura imediato, como a dosagem das IgEs específicas. E aí a gente consegue identificar esse alérgeno, e aí orienta o controle ambiental, que é a exclusão desses fatores que podem causar os sintomas. Perfeito. E uma coisa que eu sempre falo também em consultório, que é muito importante a gente amenizar esse prurido do paciente, esse ato de coçar.
Porque do ponto de vista oftalmológico, tem muitas coisas que podem ser decorrentes desse ato de coçar. O principal para gente, que sempre está em pauta nas nossas consultas oftalmológicas, é em relação ao risco de uma coisa que se chama ceratocone, que é quando a córnea, essa parte mais transparente que fica à frente do nosso olho, ela deixa de ter um formato mais esférico e passa a ter um formato mais pontiagudo, um formato de cone. Então a gente sempre faz em consultório tudo o que a gente pode para que esse paciente ele não fique coçando os olhos. O tratamento ele é uma escadinha, né? A gente começa com coisas sempre mais básicas e a gente vai adicionando medicações conforme a necessidade de cada paciente de forma individualizada. E nesse contexto de controle ambiental, tem muita coisa que a gente precisa orientar para os pacientes. Vocês querem falar um pouquinho sobre as orientações de vocês em relação a esse controle ambiental? Pode ser. Eu acho que o próprio oftalmologista ele já começa com esse controle ambiental em consultório, porque às vezes o paciente que ele faz a conjuntivite alérgica, diversas vezes ele vai primeiro no oftalmologista ao invés do alergista, né? Então acontece muito isso. Então o que eu sempre falo para o paciente é que a gente precisa fazer uma anamnese completa e de investigar tudo que tem na casa do paciente. Então o que eu gosto de fazer em consultório é de fazer uma retrospectiva do dia anterior. Que horas que o paciente acorda? Acorda no quarto dele? Como que é o quarto dele? Tem cortina? Tem carpete? Tem pelúcia? Como é que são os brinquedos que tem no quarto dele? O que que acontece nisso daí? Como é que é a cama que ele dorme? Há quanto tempo tem aquela cama? Tem protetor, não tem protetor? Como é que é esse travesseiro? Então a gente vai questionando toda essa parte. Se tem animal de estimação ou não em casa? Como é que é a alimentação do paciente? Se vai para creche? Quem que leva para creche? Quando que volta? A que horas dorme? E enquanto a gente pergunta sobre tudo isso, a gente questiona quando que é o hábito de coçar do paciente. Porque é muito comum do paciente ter um horário maior de ter esse sintoma. Então, é muito comum a gente ter em consultório, eu tenho diversos pacientes assim, que eles acordam com o olho coçando. Ou eles vão dormir e assim que eles começam a dormir, o pai percebe, pela babá eletrônica ou algo do tipo, que a criança começa a coçar o olho. Então, essa anamnese completa de quando você começa a investigar o paciente fica muito interessante de você conseguir já perceber qual provável alérgeno esse paciente ele tem alergia específica e como você consegue tratar isso daí. Exatamente. Porque os sintomas tanto da rinite quanto da conjuntivite alérgica têm essa característica. Os sintomas são mais comuns pela manhã, à tarde tende a melhorar os sintomas e à noite pode ter uma recorrência. Então, quando a gente identifica através ou de exames laboratoriais ou do teste de contato, caso a tipo de alergia mais comum é aos ácaros da poeira, então esse controle ambiental faz necessário. Então, a colocação de capas antiácaros, tanto nos travesseiros quanto nos colchões, como também deixar o ambiente com mínimo de fatores que acumulam os ácaros de poeira, então realmente retirar os tapetes, retirar a pelúcia. Agora, caso aquela pelúcia seja imprescindível, fazer uma lavagem recorrente dessa pelúcia e até mesmo, às vezes, colocar no congelador, mais ou menos por umas 2 horas depois da limpeza, tende a diminuir o acúmulo de ácaros da poeira. Nossa, não sabia. E além disso, evitar os outros agentes irritantes, porque assim, por que que o paciente tem alergia, né? É uma junção de fatores, né? Tem realmente o fator genético, a predisposição genética, principalmente às vezes por antecedente familiar, ter o contato com esses alérgenos, mas não é só isso. Precisa ter uma ação de um fator externo, um fator ambiental que vai levar a isso. Então, principalmente no caso da conjuntivite alérgica, esses irritantes. Então, o que a gente sabe hoje em dia é o fator da poluição ambiental e, às vezes, os agentes irritativos que estão dentro do ambiente domiciliar, como, por exemplo, os produtos de limpeza, que são a base, principalmente, a água sanitária, ou os outros desinfetantes, que têm uma base de quaternário de amônio. Então, tudo isso faz com que a mucosa ocular leva a uma irritação, umas lesões na sua superfície, e isso aumenta a predisposição ao alérgeno causar os sintomas, não só com sintomas oculares, mas também esses irritantes podem causar sintomas respiratórios e de contato, né, na superfície cutânea. Então, essa junção desses fatores genéticos, os agentes irritantes ambientais e
os alérgenos podem causar os sintomas. E uma coisa que muita gente não sabe é que o lubrificante ocular, ele pode ser um agente irritante. Então, no paciente que tem uma conjuntivite alérgica, a gente tende a prescrever o lubrificante sem conservante para evitar esse fator aí irritativo da região ocular. E eu já tive casos de paciente em consultório que só quando a gente trocou o lubrificante, que era um lubrificante com conservante, para um lubrificante sem conservante, já teve uma melhora clínica muito importante. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, e o uso dessas lágrimas artificiais, ele é um uso muito bom para o paciente, porque ajuda a lavar contra os alérgenos, e aí pode ser pelo de gato, pelo de cachorro, poeira, ácaro. Então, o lubrificante ele já vai nos auxiliar nessa limpeza, e mais do que isso, ele vai restaurar a qualidade da lágrima, porque a lágrima da gente, ela é água, proteína e gordura. Então, quando a gente restaura a qualidade da lágrima, forma ali uma camada protetora na frente dos olhos do paciente. E isso faz com que a lágrima dele fique menos evaporativa, o que acaba também nos auxiliando muito no tratamento dessas afecções. Andresa, em relação ao controle ambiental, você faz alguma restrição do paciente em relação a banho quente? Em relação ao banho, assim, não seria um fator complicador no caso da água, da temperatura quente. Não É tem. mais assim, no caso, porque a maioria dos agentes ou são os ácaros da poeira, no caso, em alguns locais, como por exemplo aqui em Brasília, mas principalmente no sul, a polinização, o pólen pode ser um fator que desencadeia sintomas, mas também o epitélio de alguns animais, principalmente gato, cachorro, podem ser alguns fatores desencadeantes. Além disso, como a doutora Isabela também comentou, o paciente que tem dermatite atópica pode ter os sintomas oculares e também a dermatite de contato, como, por exemplo, o uso de colírios, cosméticos, às vezes até mesmo esmalte de unha, essas unhas em gel que estão bem rotineiramente aí em uso, podem ser fatores desencadeantes da alergia ocular. Entendi. Que em consultório é muito comum a gente ver assim, né? E pra mim também, quando tem um quadro alérgico, acontece muito. De após um banho quente, pela própria vasodilatação, piorar o quadro alérgico, assim, porque aumenta a resposta alérgica do paciente. Isso. Então, em consultório, às vezes eu faço essa recomendação com o paciente, de a gente tentar trocar um banho quente por um banho morno. Porque em Brasília, na época de mais frio, fica difícil para a criança, de fato, de conseguir tomar um banho que não seja temperatura quente. Mas que às vezes pode influenciar nesses pontos, nesses aspectos para a criança, né? Pode falar. Perfeito, e até mesmo no tratamento, né? O uso de um colírio, às vezes que se ele tiver até mesmo gelado, é um alívio para os sintomas, como também o uso de compressas geladas, né? Que elas promovem hemovasoconstrição e um alívio, pelo menos, parcial Umidificar do prurido. uma gaze ou um algodãozinho com um soro bem geladinho e colocar na região ocular 3 a 4 vezes ao dia, né? Ajuda Exato. muito. Exatamente. É muito importante. E aí, em relação ao colírio, o que eu sempre falo para o paciente é que o colírio gelado ele ajuda muito, mas eu tenho muito cuidado em relação a essa orientação, porque às vezes o paciente acha que o colírio ele precisa estar na geladeira para funcionar. Então, o uso do colírio gelado é só um artefato para a gente conseguir fazer esse processo melhorar. Mas o paciente pode manter o colírio na bolsa, pode ter o colírio na sala, em temperatura ambiente, que isso daí não tem um problema. Ajuda também ter vários colírios, porque daí usa em diferentes situações, e lubrificar os olhos é sempre positivo, né? Sim. E aí a doutora Isabela já comentou, para fechar essa parte, a gente tem hoje no mercado diversas opções de colírios lubrificantes sem conservante. E o conservante é um conservante para poder proteger o colírio de alguma outra alteração, né? De uma infecção, de uma proliferação bacteriana, algo diferente que possa acontecer no frasco do colírio. Esses colírios sem conservante, eles têm um frasco específico, que eles vão impedir a entrada de micro-organismos ou coisas do tipo. E o fato de não ter o conservante é um fator a menos que possa gerar uma irritação para o olho do paciente. Então, com o arsenal de colírio sem conservante que a gente tem no mercado hoje e com preço acessível, eu não consigo ver motivo de você prescrever para uma criança um colírio lubrificante com conservante. A diferença de preço, ela não é tão grande que justifique isso daí. É verdade. E lembrar também que o colírio ele sempre precisa de uma prescrição médica. Por mais que a gente pense que o lubrificante é inofensivo, que não necessita de uma prescrição específica para isso, o que que acontece? A medicação, ela tem que ter uma orientação adequada, porque acontece muito do paciente vir em consultório utilizando uma medicação pensando que é um lubrificante ocular.
Então, às vezes, faz uso de vasos constritores que fazem efeito rebote, que trazem malefícios a longo prazo, pensando que está usando uma medicação que não teria nenhum risco. E além disso, existe uma medicação que é o corticoide, ela pode ser prescrita de uso tópico, ou seja, em forma de colírio, e esse corticoide ele representa um risco para o paciente se ele é usado de forma indiscriminada. O corticoide ele tem diversos efeitos colaterais, a gente tem vários casos clínicos de pacientes que fizeram uso indiscriminado dessa medicação e sofreram com essas consequências do uso do corticoide sem a prescrição médica. Então, todo colírio tem que ser prescrito pelo oftalmologista ou pelo médico assistente, porque todo colírio ele tem uma indicação específica para aquele caso e precisa ser a medicação correta, indicada para aquele paciente especificamente. Não, perfeito. Em consultório eu tenho um paciente que tem um quadro super similar a esse que a Isabela falou. E qual que é o problema do uso do corticoide? É porque o corticoide, ele ajuda muito. Então, a gente passa o corticoide para a família e a gente orienta bem bonitinho, assim, ó, você vai usar nessa primeira semana, você vai usar 4 vezes ao dia, na segunda semana a gente vai desmamando para 3 vezes ao dia. E a família, ela percebe que quanto mais pinga o corticoide, melhor o paciente fica. Então, quando o paciente ele faz uma recidiva do quadro em casa, aí ela faz, eu tenho aquele colírio que é tão bom, vou pingar no meu filho. E aí ele volta um ciclo do colírio sem a consulta com o médico, né? E a gente tem artefatos para poder tirar o corticoide. E aí eu tenho um paciente em consultório que foi exatamente assim. Ele foi em uma urgência oftalmológica, foi prescrito um corticoide para ele durante um tempo específico. A mãe continuou usando o corticoide como se fosse água. Usava todo dia na criança e a criança desenvolveu uma catarata nesse olho por conta do corticoide. E era uma catarata que fazia baixar a visão e a gente precisou operar a criança por conta da catarata. Então essas medicações a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa prescrição para poder não ter uma iatrogenia associada ao uso da medicação. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aumenta também o risco do glaucoma. Eu tenho paciente em consultório com glaucoma corticogênico. Então, fez uso do corticoide e desenvolveu um glaucoma nesse olho, que toda a perda de visão que a gente tem decorrente do glaucoma, ela é uma perda irreversível. Então, o tratamento do glaucoma é para a gente evitar danos posteriores. Tudo que já foi perdido, não tem como a gente voltar. E outra dúvida comum é a duração, assim, quanto tempo que o colírio pode ser usado quando ele estiver aberto? Porque a gente observa que existem possibilidades, como são colírios às vezes sem conservante, de ter uma, assim, uma contaminação. Então, quanto tempo depois de aberto o colírio pode ser usado? Normalmente na bula de cada colírio você tem dizendo quanto tempo depois de aberto ele pode ser usado. Então a maioria dos colírios depois de 12 semanas de aberto, que dá um tempo médio de 3 meses, é o tempo de duração. Então quando eu prescrevo o colírio para o paciente, aí eu falo para ele, quando você abrir o colírio, você escreve a data que você abriu. Abri dia 6 de março de 2026, para você saber até quando você pode usar. Que quem é pai, quem tem essas medicações em casa, ama fazer farmácia, né? Lá em casa mesmo tem uma mega farmácia. E aí você se perde de quando você abriu o colírio, de quando que você usou, como que você usou. Então anotar é importante para isso. Se passou desse prazo, esse colírio, ou principalmente esse sem conservante, ele perde a segurança do frasco. E usar o colírio, nesses casos, pode ser pior para o paciente, porque você pode criar uma contaminação. Então, na bula dos colírios sempre tem dizendo quanto tempo depois de aberta, mas normalmente é uma média de 12 semanas. É o tempo. E aí, continuando a parte terapêutica, a gente já comentou sobre o uso de lágrimas artificiais sem conservante, que ajudam muito em relação ao tratamento para o paciente. E a segunda linha de tratamento que a gente usa depois do uso dos lubrificantes é o uso dos antihistamínicos que a gente tem. E hoje na oftalmologia a gente tem um arsenal legal de antihistamínico, a gente tem medicação que age em duas frentes e que ajuda muito o paciente. E a posologia hoje para o mercado ela está muito confortável. Então a gente tem muito colírio que a gente faz o uso da medicação uma vez ao dia. Então fica mais confortável para a família do que pingar 4 vezes ao dia, como era no passado, por exemplo. Você chega a prescrever em consultório colírio para os seus pacientes? Como é que é a sua perspectiva em relação a isso? Exatamente. Então, dentro do tratamento, tanto o controle ambiental, como o uso de colírios lubrificantes, e depois entra o próximo passo, que é o uso de colírio para o tratamento. Realmente, essa dupla via de ação tende a ter uma boa adesão do paciente, principalmente quando é só uma vez ao dia, porque a gente tem que ter em mente todos esses fatores. O custo do colírio, bem como a facilidade da posologia. Então, esses colírios que têm uma duplação antihistamínica e também esse controle da membrana dos mastócitos para diminuir aí o prurido e a resposta inflamatória,
são bem utilizados e eles são medicações seguras para a gente lançar mão no tratamento do paciente. Então, a gente usa isso como recurso. Além disso, como a gente sabe que a mucosa nasal tem comunicação com os olhos, o uso de medicações tópicas nasais também ajuda no controle do prurido ocular. Então, a gente pode fazer uso desse tratamento. E em casos refratários, quando o paciente não tem uma boa resposta, e a depender do tipo de alergia, a gente pode lançar mão de um outro tratamento, que é a imunoterapia. E muitos pacientes chegam procurando esse tratamento para obter uma melhora do quadro. A gente sabe que a imunoterapia ela gera uma resposta muito positiva no paciente, né. Eu gosto sempre de manter um acompanhamento conjunto com o alergologista, eu acho que essa interface entre a oftalmologia e a alergologia ela é super importante, porque a gente consegue um diagnóstico melhor, consegue identificar a causa da alergia daquele paciente de uma forma mais assertiva, e aí a gente consegue fazer tratamentos mais aprofundados e específicos para o caso exato daquele paciente que a gente está tratando. Então, nesse contexto, eu tenho respostas assim maravilhosas em consultório de pacientes que a gente tratou juntas e pacientes que às vezes estavam ali há meses, às vezes até anos, tentando uma boa resposta em relação ao tratamento e ainda sem conseguir. E principalmente naqueles pacientes que têm um sintoma respiratório mais exuberante, pacientes que têm asma, sinusite, rinite, eu acho que assim, a gente tem que ter um olhar mais delicado para esse tipo de paciente. Muitas vezes o paciente ele se acostuma ali a coçar o nariz e aí já desenvolve o hábito de coçar os olhos juntos e nem imagina o malefício que coçar os olhos vai ter. Então, assim, é super importante a gente ficar mais atento em relação a esses pacientes que têm sintomas respiratórios. A consulta oftalmológica desses pacientes, ela tem que ter ali bastante atenção com os achados que a gente tem de uma conjuntivite alérgica, porque às vezes o paciente está ali vivenciando uma patologia crônica, com sintomas que não estão ali tão fortes, então que não chegam a ser uma queixa desse paciente, mas que quando a gente avalia de uma forma mais aprofundada, a gente vê que a gente pode tratar, pode melhorar o quadro daquele paciente como um todo. Excelente. Eu vou ao banheiro Exatamente. rapidinho, viu? Tá bom, 2 amigo. segundos só. Rapidinho. Beleza. E aí, doutora Andressa, me fala um pouquinho também sobre a sua abordagem em relação a esses pacientes especificamente. Exatamente. O paciente, às vezes, ele demora para chegar realmente no alergista. Passa anos e anos, só sendo consultado com o oftalmologista e até chegar lá, ele perde algum tempo de opções de tratamento. O que acontece? Muitas vezes a família chama mais atenção os sintomas, às vezes, respiratórios, como, por exemplo, a asma. E os sintomas nasais e oculares passam a ser desapercebidos, ou até mesmo eles podem ser identificados, mas eles são negligenciados. "Ah, é assim mesmo, eu coço meu nariz, meu filho também coça, eu coço meu olho, meu filho também coça". E às vezes esses sintomas são só pela manhã, à tarde melhora e à noite volta os sintomas, mas são sintomas pontuais e a família acaba, eh, deixando de lado. E só que não é normal o ato de coçar o olho, justamente. Então a gente realmente precisa ter essa identificação, precisa realmente do apoio dos oftalmologistas para identificar esses pacientes e assim a gente conseguir ter uma assertividade, principalmente nos casos de pacientes com uma conjuntivite alérgica que não seja que seja sazonal, que não seja perene, porque os sintomas eles são permanentes, principalmente pelo o agente alérgeno mais comum que é o ácaro da poeira. Então aí a gente consegue com todos esses tratamentos, principalmente com o tratamento com a imunoterapia, que é o tratamento específico, que ele muda realmente o curso da doença. Que o que que seria isso? Seria oferecer para o paciente maneiras em doses graduais, progressivas, o que o paciente é alérgico, para aí sim mudar o sistema imunológico, fazer justamente uma dessensibilização, que é diminuir a alergia, é mudar o tipo de anticorpo. A gente identifica o tipo de IgE aumentado nesse paciente, a gente vai oferecer esse alérgeno para o paciente e vai aumentar a produção do IgG, que esse tipo de anticorpo ele não desencadeia os sintomas alérgicos, ele não estimula aí as células alérgicas, principalmente a histamina que cursa com os sintomas de vermelhidão, prurido nasal, prurido ocular e lacrimejamento. E nesse contexto, você considera
que fatores, assim, para a gente identificar um paciente que tem um quadro um pouco mais grave? Porque a gente sabe, por exemplo, que numa ceratoconjuntivite a gente vai ter a dor. A dor, ela é um sintoma que ela chama muito a nossa atenção, então ela nos ajuda a fechar ali um diagnóstico mais grave, por assim dizer. A gente tem a conjuntivite papilar gigante, em que o paciente ele vai desenvolver na conjuntiva tarsal algumas papilas muito grandes que podem gerar úlceras, que são lesões ali corneanas. Essas lesões elas podem infectar, podem levar a cicatrizes. A gente tem a blefaroconjuntivite, quando tem inclusive o acometimento palpebral ali desse paciente. Então eu queria saber de você, como que é a interface que você trabalha, pensando em quadros que são mais graves, mais persistentes, e a indicação dessa imunoterapia. Exatamente, a gente tem que ter realmente uma comunicação bem próxima com o oftalmologista do paciente, porque ele já fez uso muitas vezes de uma longa data de um colírio e não teve melhora. Então, esse é um paciente potencialmente para a gente indicar a imunoterapia. No caso, se vier os exames positivos, se vier indicação, se vier positividade nos exames, para aí a gente ser assertivo no tratamento, principalmente nos casos de conjuntivite alérgica é, perene. E agora, o paciente que tem dermatite atópica é um paciente que pode ter uma blefaroconjuntivite atópica. E aí, o teste que a gente pode fazer uso para a gente identificar o fator é, às vezes, um teste de contato, que é a colocação de umas placas nas costas para a gente tentar identificar o tipo de substância alergênica. E também, no caso da blefaroconjuntivite de contato também. Então, a gente conseguir identificar os fatores vai ajudar muito no tratamento. Ô Andresa, existem os casos alérgicos em que você pede esses testes, vêm negativos e o paciente tem um quadro alérgico importante e a gente não consegue identificar a causa. Existe a possibilidade de imunoterapia para esses casos que você não sabe causa ou não? Como é que funciona? Esse é o quadro mais desafiador, porque às vezes o tipo da resposta é uma resposta TH2 e ela não altera os exames laboratoriais. Então a imunoterapia, ela infelizmente ela não é uma opção, porque ela tem que ser alérgeno específica. Entendi. Mas aí a gente tem o recurso da gente subir o step no tratamento e a gente precisa muito do apoio de vocês para isso, por uso às vezes da ciclosporina ou do tacrolimus e nesses casos quando a gente não tem essa resposta com esses tratamentos, a gente pode fazer uso do imunobiológico. São tratamentos que não têm prescrição em bula, mas que a gente pode fazer uso porque são medicações seguras que melhoram muito os sintomas do paciente. Babela, você usa ciclosporina na sua prática clínica ou só Uso tacrolimus? ciclosporina e nanociclosporina, sim. Aí vai ter a indicação de acordo com cada quadro clínico do paciente, né? Mas a nanociclosporina, ela além de de fazer uma resposta imune daquele paciente ali muito positiva, ela ajuda também nessas conjuntivites que têm um acometimento corneano. Então a resposta do paciente ela é muito positiva e acaba sendo reservado para quadros ali que eu já venho acompanhando, que às vezes o paciente ele não tem uma resposta dentro do que eu espero. E aí, como a Andressa disse, às vezes a gente precisa subir o step. Então, a ciclosporina e a nanociclosporina, elas estão sim nas minhas prescrições, e o tacrolimus, então, eu amo, Preferido. porque a resposta que o paciente tem é maravilhosa. A gente tem 3 veículos para manipulação desse tacrolimus, então a gente pode fazer ele em forma de pomada, a solução aquosa ou a solução oleosa. Vai variar um pouco ali de cada quadro clínico do paciente, e também de como que o paciente ele aceita, como que ele responde ao uso dessa medicação, porque a gente sabe que no início pode ter um pouquinho de irritação local, um pouquinho de vermelhidão, às vezes tem um pouco de resistência à adesão ao tratamento. Então, assim, tudo isso tá sim nas nossas prescrições e acaba sendo ali uma opção terapêutica pra gente maravilhosa. Excelente, eu gosto também. Essas medicações que a gente está comentando, tacrolimus, ciclosporina, que são imunomoduladores, eles ajudam muito para o paciente que tem um quadro um pouco mais grave, que não fez uma boa resposta aos tratamentos iniciais, e a gente costuma falar que essas medicações são medicações poupadoras de corticoide. Então, o paciente que ele só sai de crise em corticoide, ou ele tem que usar corticoide várias vezes no dia, várias vezes no ano, no mês, e o uso dessas medicações, elas vão ajudar o paciente a se manter mais estável, de não ficar tanto em crise. E aí, falando em crise, é muito importante, quando a gente está com um paciente alérgico em consultório, de sempre falar isso para o paciente.
A conjuntivite alérgica, ele é um quadro crônico e esse paciente ele vai agudizar em diversos momentos. A gente não quer que ele tenha várias agudizações, que ele não tenha vários quadros repetidos, mas isso vai acontecer, é independente do processo. Então, o tratamento para a gente é para evitar o máximo de crises possíveis e sempre que tiver uma nova crise, a gente consiga estabelecer um novo tratamento ou estabelecer novas medidas para poder fazer isso. O que eu costumo falar muito em consultório é que os pais eles ficam expert na parte de alergia, assim. Então o pai já sabe, assim, meu filho foi brincar no parquinho com fulano de tal, e aí quando ele chegou, ele começou a coçar o olho diferente do que ele estava coçando. Já vou aumentar a dose do lubrificante que o doutor disse que eu podia fazer. Se não melhorar assim, assim, assado, eu já vou mandar uma foto do meu filho para o meu médico, ele vai me ajudar. Se não melhorar, eu vou no consultório e resolve. Então essa logística tem que ser muito ativa. O que eu sempre falo para meus pacientes alérgicos é que a gente tem que ser amigo, tem que ter meu número, a gente tem que conversar, tem que me mandar mensagem, tem que mandar foto, a gente tem que ter uma conversa muito fluida para poder esse paciente ele não agudizar, porque uma vez que ele começa uma crise, às vezes fica mais difícil de tirar ele da crise se você passar um tempo em crise. Perfeito. E aí, doutora Andressa, eu queria saber se você tem uma mensagem final para passar para os nossos ouvintes, se você tem mais alguma informação assim que você fale que, nossa, eu não posso deixar de falar isso daqui no podcast, para a gente poder finalizar a nossa conversa. Bom, minhas considerações finais é a gente realmente ter em mente que o ato de coçar o olho não é uma ação que não tem riscos. Além disso, tem realmente uma importância no uso dos colírios, porque não é qualquer colírio sem indicação que a gente possa fazer uso. Além disso, a gente realmente precisa ter em mente eh, observar os sintomas do paciente, que se realmente tiver presença de sintomas nasais, de congestão nasal, coriza, e o paciente também tiver outros sintomas atópicos, como asma, dermatite atópica, a gente realmente ter essa atenção para a presença da conjuntivite alérgica e aí a gente ser mais assertivo no tratamento, para a gente tentar entender que tem os agentes que a gente pode identificar, os agentes desencadeantes, e a gente tem um tratamento mais específico para esse paciente, para ter uma melhor qualidade de vida e a gente evitar as complicações, como as ceratites, úlceras e até mesmo o ceratocone. Perfeito. Falando sobre o ceratocone, para poder finalizar isso daí, uma comparação que eu faço em consultório e que eu acho que é muito importante e ajuda o paciente a entender que o problema do ato de coçar é como se o coçar ele desgastasse a córnea que a gente tem. A córnea é a parte transparente da frente do olho. E eu faço essa comparação com a bicicleta. Quem foi criança raiz que andou muito de bicicleta na rua, em algum momento você andou tanto de bicicleta que o pneu da bicicleta ficou gasto e aquele pneu ele cria uma barriguinha. Aquela barriguinha do pneu é como se fosse o ceratocone do olho. Aquela bicicleta ficou tão gasta de tanto que você andou, seria a córnea que ficou gasta de tanto você coçar. E a barriguinha que acontece é porque a pressão do pneu ela está mantendo estável, mas você tem uma área de filamento. E aquela área de filamento é como se ela ficasse protrusa. Então na córnea acontece igual. Você cria uma área de filamento por conta do seu ato de coçar. A pressão do olho se mantém igual, mas aquela área mais fina ela vai ficar mais para frente, ela vai ficar em formato de cone. E uma vez que você muda o formato da córnea, você muda a função da córnea. E uma vez que você muda a função, você causa baixa visão. Então por isso que a gente fala em consultório que coçar o olho pode levar à cegueira. É esse a conexão que a gente faz. E aí, pensando nisso, a gente criou um curso específico para falar para os pediatras o que é essencial de saber em relação à parte da oftalmologia. A gente sabe que algumas vezes o pediatra ele tem um déficit ali nessa conduta da parte oftalmológica, porque são condutas muito específicas, às vezes muito aprofundadas. Então a gente quis ali compactar as informações que elas são essenciais e a gente fez um curso para exatamente cumprir com esse objetivo. Perfeito. Bom, e eu realmente preciso agradecer muito o convite de vocês para participar aqui. É sempre muito bom poder dividir os casos com vocês. Eu aprendo muito quando a gente discute os casos, quando a gente conversa, e realmente é muito importante vocês terem desenvolvido esse curso, porque o primeiro contato que o paciente tem é com o pediatra, e aí ele saber identificar e saber encaminhar
é exatamente muito importante conseguir convencer os pais, né, da importância daquele diagnóstico e aí sim a necessidade do tratamento. Então, realmente imprescindível a gente poder orientar realmente os pediatras sobre essas complicações oftalmológicas. Excelente iniciativa de vocês. Ai, que bom. Doutora Andressa, muito obrigada por estar conosco, foi um papo muito legal. Foi uma delícia, Andressa, hoje. Obrigado por toda a sua expertise nesse assunto. É sempre bom a gente ver essa parte do pediatra também. Foi uma delícia atualizar os temas da alergia ocular com você. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, doutora.